Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia. Olha só, gente, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Agora nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8, tá? Onde nós vamos ter como objetivo nesse capítulo 8 descrever a composição étnica brasileira. Nós vamos analisar a importância dos diferentes grupos étnicos e nós vamos também compreender como cada um deles se espalhou pelo espaço, tá? Primeiro, vou dar uma introdução para falar o seguinte. Sabe quando você vê, por exemplo, na rua, você vê várias pessoas, né, diferentes. Você vê um asiático, você vê um negro, você vê um índio, quer dizer, raramente a gente vê um índio, né? Quer dizer, nós podemos observar várias pessoas na rua. Quer dizer, isso aí é pelo seguinte, porque daí a gente tem uma ideia de como foi a formação da população brasileira, né? Ou seja, por isso que nós vamos falar de diversidade, distribuição e diversidade étnico-cultural brasileira. Por esse motivo aí, a nossa miscigenação, da onde veio, né? E como é distribuída toda essa população pelo espaço, certo? Vamos começar. Observem aí as imagens abaixo aí, né? Para a gente ver como é que é essa formação do nosso povo brasileiro. Olha quanta diversidade nós temos aí em relação ao nosso povo. Agora vamos observar o mapa abaixo. Continuando falando da nossa composição étnica, né? Aí nós temos um gráfico sobre a porcentagem da população por cor ou raça no Brasil, né, em 2015. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, que de acordo com o censo de 2010, a maioria da população brasileira é representada por brancos, pardos e negros, 2010. Os brancos representam menos da metade da população. Isso nos possibilita afirmar que a própria identidade étnica mudou e aqueles que se consideravam de certo grupo podem se reconhecer de maneira diferente hoje, né? Então, o número de negros ou pardos cresceu entre o censo de 2000 e de 2010, tá? No norte, por exemplo, constata-se o maior número de pardos declarados, com destaque para o estado do Amazonas, com maior população absoluta autodeclarada indígena. No Nordeste e Centro-Oeste, o número de pardos também supera o número de brancos, destacando-se a Bahia com a maior população negra. E já no Sul e Sudeste, a maioria da população se declara branca, né, diferente dos outros estados. Bem, antes da gente falar dos europeus, que é o nosso próximo grupo, que contribuiu para a composição social do nosso Brasil, nós vamos falar de dois termos aí importantes, que é o termo que é etnia e raça. Por exemplo, raça não é o termo apropriado para referência a seres humanos, pois humano é uma única raça, enquanto que etnia diz respeito às tradições, aos hábitos e aos costumes dos diferentes grupos. Portanto, não vamos confundir esses dois termos essencialmente diferentes na nossa composição aí, ok? Vamos falar um pouquinho, gente, desses europeus que contribuíram tanto para a nossa composição social, né? Os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães, os suíços. Os primeiros europeus que desembarcaram aqui no nosso Brasil foram os portugueses lá no final do século XV. No Brasil, as colônias começaram em 1530 e os portugueses eles se tornaram o grupo cultural europeu predominante no Brasil até a abertura dos portos brasileiros em 1808, com a vinda da família real e a partir de 1850, com o fim do tráfico negreiro e o projeto de branqueamento da população pelo governo imperial, né? Mas olha só, lá por volta de 1870, foram chegando, até 1953, foram chegando outros povos, como, por exemplo, povos imigrantes, né? Italianos, espanhóis, alemães, os suíços, tá?
Os alemães, por exemplo, eles chegaram aqui desde 1824, né, incentivados pelo governo, e eram direcionados para o sul do país e para as serras do Rio de Janeiro. Tá? Os italianos corresponderam a 42% do total de imigrantes. Esse italiano reunia condições, né, de imigração mais valorizadas por autoridade pública, por intelectuais e por empresários. Tá? A proximidade da língua, da religião e costumes fez o imigrante italiano mais facilmente assimilável, e eles correspondiam às teorias, né, de branqueamento da nossa população. Agora, quando se fala em outros povos, os espanhóis, eles também foram muito importantes aqui para a nossa população, para a nossa composição, né, social, vamos dizer assim. Os espanhóis também tiveram grande importância, tá? É tanto que a população, eles contribuíram tanto, e a grande maioria foi para São Paulo trabalhar na colheita do café. Muitos receberam terras no sul do país, mas sua influência cultural paulista é enorme, pois foram os primeiros trabalhadores a chegar às fábricas brasileiras, tá? Trazendo hábitos europeus para a sociedade urbana industrial que na época estava começando. Né? Uma grande referência da sua cultura no Brasil nos dias de hoje é a criação das casas da Espanha. Tá? Os espanhóis, portanto, eles têm grande importância na composição étnica do nosso Brasil. Ok? Foram muito importantes para o nosso Brasil. Vamos falar um pouco da população negra, né? Que com a exploração europeia na costa da África, os nativos começaram a ser escravizados e trazidos, né, para o Novo Mundo. As etnias que chegaram aqui foram os sudaneses e os bantus, foram direto para o Nordeste. Isso porque os negros, eles foram essenciais para as metrópoles durante a colonização por causa do trabalho, né? E porque os portugueses desconheciam as técnicas de mineração, os portugueses não tinham o conhecimento na questão da cana, do café, do algodão, do ouro, né? Só que esses grupos africanos escravizados, eles resistiram à violência, eles fugiam, eles praticavam a capoeira, eles permaneciam com as suas crenças, tá? E com as fugas, foram surgindo os aldeamentos, que aos poucos se tornaram as comunidades conhecidas como quilombos, né? Que a gente sempre fala dos quilombos. O sistema escravista proporcionou o surgimento do preconceito em torno da população negra. E com a Lei Áurea, políticas de inclusão social não foram criadas nem aplicadas, tá? Devido a isso daí, essa questão que já vem há anos, a população negra vivencia historicamente contextos de inclusão social, né? As mulheres negras são as que mais sofrem atualmente, né, com a questão do desemprego, não só a mulher, mas o homem também, devido ao preconceito. E o que falar dos asiáticos, né, na contribuição da nossa população? Quando chegaram aqui, por volta de 1808, muitos se deslocaram para as fazendas do interior paulista. Isso explica, né, a grande quantidade de descendentes de japoneses em São Paulo. O Brasil promovia muitas campanhas de estímulo à imigração para ampliar a oferta de trabalhadores na produção de café, que necessitava muito da mão de obra, de qualquer mão de obra, e os japoneses vieram e contribuíram para a nossa população.